Então, vamos ter mais um seminário hoje aqui do Hospital Universitário, da nossa disciplina. Hoje temos o prazer de receber a professora Deise Ventura, que é advogada, professora titular de Ética e Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP, vice-diretora do Instituto de Relações Internacionais da USP. Ela vai nos falar um pouco sobre a conjuntura atual da saúde global e o papel do Brasil. E nada mais atual do que discutir relações internacionais nesse momento aí da nossa vida. Vamos lá. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui, obrigada pela apresentação, Isabela, uma alegria rever meu querido amigo Gerson Salvador, que eu não vi há muito tempo e é um companheiro por quem eu tenho uma enorme admiração. Muito obrigada pela tua presença e obrigada pela presença de todas e todos. O professor Lotufo pediu que eu fizesse essa apresentação, creio que na sequência de um seminário que nós tivemos no Instituto de Estudos Avançados, que perguntava se nós estávamos melhor preparados para a próxima pandemia no Brasil e no mundo, e infelizmente a resposta unânime dos presentes foi que a gente não estava melhor preparado do que nós estávamos em 2020. Então ele pediu que eu comentasse com vocês, para que a gente pudesse fazer um debate, a atual conjuntura da saúde global e o que o Brasil poderia fazer nesse contexto. E eu gosto de começar a falar sobre saúde global, principalmente nos locais que não são centros especializados em saúde global, como eu acho que é o caso. Eu gosto de começar seguindo onde está o dinheiro, porque ele facilita muito a compreensão, não somente do que é, mas do que está em jogo num determinado campo. Eu vou mostrar para vocês os dados desse estudo. Essa é uma publicação de maio de 2024. Espero que a gente tenha nas próximas semanas um relatório atualizado, mas já é bastante expressivo o que a gente tem aqui para ver, porque é uma pesquisa muito extensa, a Global Burden of Disease, que é utilizada por esse Instituto de Métrica, que levanta qual é o investimento em cooperação internacional em saúde a cada ano. Um estudo bastante extenso, compreendendo 370 doenças e mais de 200 países ou territórios, e que, entre muitos dados, sistematiza os dados investidos pelos estados em cooperação internacional na área da saúde. Com essa primeira imagem, eu quero mostrar para vocês a ascensão do campo da saúde global nos últimos anos. A gente vê que o campo de investimento em cooperação internacional em matéria de saúde, onde estão os programas de saúde global, ele salta de menos de 10 bilhões de dólares em 1990 para aquele momento que, obviamente, é o momento da Covid-19, com alto investimento, que é de 80 bilhões de dólares, mas vocês podem ver que mesmo antes da Covid-19 a gente tem uma ascensão muito forte, com destaque ali para 2013 e 2014, que são os anos da primeira emergência do ebola na África Ocidental, que teve como epicentro Serra Leoa, Guiné-Conakry e Libéria. Então ali a gente tem um incremento, mas é uma curva ascendente, é uma curva que segue subindo e que mesmo depois do fim da Covid ali em 2023 ainda tem um tamanho expressivo. Nem preciso dizer que isso vai cair bastante, não necessariamente nesse estudo com os dados completos de 2023 e a expectativa de 2024, mas principalmente a partir dos relatórios que vão ser divulgados no ano que vem. Além dessa ascensão enorme do campo, que explica que tenham surgido centros de pesquisa em saúde global no mundo inteiro, né, porque a gente tem muitos pesquisadores que vão onde estão os grants, né? Não resta muita alternativa além disso, mas houve uma proliferação de centros de pesquisa e um incremento também dos programas de cooperação em saúde, e aqui a gente pode ver também as fontes de financiamento. Os Estados Unidos são a linha inferior, que está num vermelho mais escuro, mesmo não sendo tão
tão boa a qualidade da diferença entre as cores, se vê claramente o predomínio dos Estados Unidos, mas com isso eu mostro também a vocês outros grandes financiadores do campo da saúde global, que são Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Noruega, uma pequena participação do Japão e ainda menor da China, depois Canadá, Austrália, temos a Fundação Bill e Melinda Gates, outras fundações aqui, então a gente tem essas fontes de financiamento que já mostram um predomínio absoluto dos países desenvolvidos e das organizações desses países desenvolvidos nessa cooperação. Para destacar mais ainda para vocês o protagonismo dos Estados Unidos, aqui vocês veem os mesmos dados, só que apresentados nessa linha escura do gráfico, outras fontes, e no azul claro o financiamento dos Estados Unidos nos últimos 10 anos cobertos pelo estudo. Então o que a gente vê é que esse financiamento é da ordem de 1/5, 1/4 de todo o financiamento global, a depender do ano. Então, quando a gente fala sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, a gente fala de um verdadeiro cataclisma no campo da cooperação internacional em saúde, e a gente já vai ver que não é só o gesto dos Estados Unidos em si, mas é o efeito dominó que ele vai causar, algumas áreas são particularmente atingidas. Esse aqui é um mapa feito sobre HIV/AIDS especificamente. Esse é o impacto do valor investido em cooperação em saúde para HIV/AIDS pelos Estados Unidos no mundo, e a gente vê, há uma tendência a pensar que o continente africano é o mais atingido. De fato ele é muito atingido, mas a gente consegue ver nesse mapa que inclusive nós somos muito atingidos aqui na América do Sul, e que uma grande parte do mundo recebe recursos dessa cooperação dos Estados Unidos, principalmente no âmbito do PEPFAR, que é o grande programa de assistência norte-americana. Muito rapidamente, queria também mostrar para vocês onde esse dinheiro é investido a partir da mesma fonte de dados do Global Burden of Disease. Vocês têm aqui uma parte importante investida em HIV/AIDS, que teve uma ascensão e depois se manteve relativamente estável. Depois vocês têm malária, tuberculose, saúde neonatal, saúde reprodutiva e materna, doenças não transmissíveis e, claro, o rosa acima é a Covid-19 e outras doenças infecciosas. A gente vê esse aumento ali claramente a partir de 2020, e a gente vê também por essa linha rosa de outras doenças infecciosas que elas têm uma participação tímida, mas ela era crescente mesmo antes da Covid-19 e aí explode durante a Covid-19. Então, essencialmente, é nesses temas que o dinheiro da cooperação internacional em saúde é investido, e esse é não quero inundar vocês de dados, mas eu gostaria também de fazer uma diferença entre quem financia e quem aplica os recursos. Essa é uma diferença muito importante para o que eu vou falar logo a seguir, porque a gente vê aqui, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, sequer estava no primeiro gráfico dos maiores financiadores. Mas mesmo como executora dos recursos para a cooperação internacional em saúde, a participação dela é limitada, é um azul mais claro que vocês veem nesse gráfico. Ele mostra muitas coisas, eu não quero me estender muito, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que o Banco Mundial, que está representado em marrom, vai crescendo em importância na execução do orçamento da cooperação internacional em saúde ao longo dos anos, e em diversos anos ele chega a ultrapassar a Organização Mundial da Saúde em matéria de execução. E a gente vê também que ela tem um papel, considerando o conjunto, ela tem um papel muito pequeno na execução dos programas de cooperação internacional. Aí está quem gasta o dinheiro, digamos assim, né? E a gente vê que, mais uma vez, é a cooperação bilateral dos Estados Unidos, a cooperação bilateral, ou seja, diretamente dos Estados Unidos com outros estados ou outros parceiros. A cooperação de todos os doadores aparece aqui com força. Essa agenda bilateral, ou seja, o fato de que esses países doadores, eles lidam diretamente com os beneficiários dessa ajuda, e depois algumas alianças,
como a Gavi, algumas organizações internacionais, inclusive a UNAIDS, a Organização Mundial da Saúde, mas muito dinheiro executado em diversos anos mais do que a OMS pelo próprio Banco Mundial, que tem uma outra lógica, né? A lógica da Organização Mundial da Saúde é a saúde pública, a lógica do Banco Mundial é o desenvolvimento econômico, e nem sempre há uma plena coincidência entre um objetivo e outro, mas nós vemos também dinheiro executado diretamente pela Fundação Bill e Melinda Gates e outras fundações e ONGs norte-americanos, né? Então a gente vê como as organizações internacionais são marginais na execução desse orçamento. Eu não estou dizendo que elas não são importantes, mas eu estou dizendo que grande parte do dinheiro, a maior parte do dinheiro não passa por elas, passa por uma relação direta com o doador, o que explica o impacto da mudança de governo nos Estados Unidos que aconteceu esse ano. Para definir rapidamente o que é saúde global, porque a gente tem como tema do nosso encontro hoje a conjuntura da saúde global e o papel do Brasil, eu acho que, diferente de outros autores que conceituam a saúde global como um crescimento da importância da saúde nas relações internacionais, como a diplomacia da saúde, o fato de que ela passou a ser presente na agenda internacional, nos meus trabalhos o conceito é um pouco diferente e mais crítico. Apesar de toda a importância desses programas, a gente tem que constatar que é uma arena de luta o campo da saúde global, onde existem atores com os mais diversos interesses e onde estão em disputa ideias, recursos, boas práticas e inclusive a produção de conhecimento. Existe uma influência muito grande dos países ricos sobre as nossas agendas de pesquisa, em razão justamente do financiamento, mas também metodologias, enfoques que muitas vezes a gente acaba adotando em busca desses recursos ou outro tipo de conhecimento, e os atores do campo da saúde global vão variar muito, a depender de que tema a gente está tratando, a gente vai encontrar atores muito diferentes. Então, um campo complexo e diversificado, e que, no meu entendimento, ao menos, não tem uma conotação positiva por si só. Nesse contexto, principalmente pelas notícias que a gente tem visto diariamente, amanhã vocês provavelmente vão ouvir falar bastante sobre a Organização Mundial da Saúde mais uma vez. Se ouviu quando se falou dos cortes de pessoal, cortes nos recursos em razão da suspensão do financiamento dos Estados Unidos, mas amanhã deve-se chegar a um acordo em relação ao novo tratado sobre pandemias. Nem sequer sabemos se isso de fato vai acontecer amanhã, deveria ter acontecido no sábado. Aliás, deveria ter acontecido em 2024 ainda, mas não foi possível um acordo, isso foi sendo adiado, e talvez amanhã se anuncie que foi obtido um acordo que será levado à Assembleia Mundial da Saúde do mês que vem para a aprovação dos estados no âmbito da OMS. Mas, enfim, a gente ouviu falar bastante da Organização Mundial da Saúde no momento em que Donald Trump dá início ao seu segundo mandato, e diferentemente do primeiro mandato, em que ele levou alguns anos para notificar a saída da OMS, ele faz isso no primeiro dia como um gesto importante, né, a partir de um aprendizado do que foi o primeiro mandato dele. Ele chega e já ataca diretamente todo o setor da saúde pública, inclusive a Organização Mundial da Saúde e outras organizações, mas é importante entender que a questão do financiamento da OMS, ela suscita problemas anteriores à chegada do Trump ao poder. Ficou um pouquinho difícil de ver aqui, mas o que está escrito é subfinanciamento crônico. Nisso a gente é craque, né? Nós sabemos muito bem o que é um subfinanciamento crônico, o que é esse círculo vicioso de não tem investimentos suficientes, não tem o desempenho esperado, não tem o desempenho esperado, não tem investimento suficiente. Isso a gente conhece, é o nosso dia a dia aqui no Brasil, né? Mas também esse subfinanciamento crônico também se faz acompanhar de uma crescente perda de agência no sentido de definir quais são as próprias prioridades de ação, que é o que eu vou tentar explicar rapidamente agora. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o orçamento da Organização Mundial da Saúde para o biênio de 2024 e 2025. Esse é um orçamento bienal, e vocês veem aqui 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares é muito pouco. Esse é
mais ou menos o orçamento da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo para o ano de 2024, 2025, se nós formos comparar com o Ministério da Saúde, ou mesmo com a Secretaria Estadual, fica ainda mais contrastante. Para as atribuições que a Organização Mundial da Saúde tem, realmente é um valor muito pequeno, então já é difícil cumprir a sua missão com esse valor, mas a gente vai ver que essa missão é dificultada pela natureza desse orçamento. Se vocês olharem esse verde musgo ali em cima, que é uma fatia menor, bem pouco, em torno de 1/5 desse gráfico em formato de pizza, essas são as contribuições obrigatórias dos estados, como se fosse um clube que a gente paga para pertencer. O estado que faz parte da OMS é obrigado a pagar uma contribuição anual. São 194 estados membros da Organização Mundial da Saúde, mas essas contribuições obrigatórias representam pouco mais de $1 bilhão de dólares. Todas as outras cores que vocês veem aqui são contribuições voluntárias dos estados, né? E aí a gente precisa, até eu tinha colocado aqui as notícias sobre a dotação orçamentária da Secretaria Mundial da Saúde, são mais de 38 bilhões para 2025 aqui na cidade de São Paulo, que se a gente converter para dólar fica mais ou menos como o orçamento da Organização Mundial da Saúde. Essas contribuições obrigatórias, que são, então, representam 16,21% do orçamento bianual da Organização Mundial da Saúde para 2024 e 2025, são fixados, essa proporção de contribuição dos estados é fixada a partir de uma negociação. Eu posso dizer para vocês que isso é calculado com base no PIB, com base na população, mas isso, na verdade, são madrugadas de negociação, porque a proporção é muito difícil de estabelecer. A cada 2 anos essa proporção é estabelecida, e nesse link vocês encontram, a apresentação fica disponível, doutora Isabela, para quem tiver interesse. Nesse link vocês encontram a listagem completa com todos os percentuais de contribuição, mas lembrem sempre que a gente está falando de apenas 16,21% do orçamento. É esse 16,21% que a organização pode definir em que vai gastar, né? Então, a cada ano na Assembleia Mundial da Saúde se define as prioridades de investimento e mesmo de manutenção da organização. Mas ela só tem o poder de fazer isso em relação a 16,21% do seu orçamento, né? E também eu trouxe, só para dissipar alguns comentários que são feitos por certos presidentes, como o presidente da Argentina, Javier Milei, dizendo que, ao anunciar a retirada da Argentina da Organização Mundial da Saúde, dizendo que a Argentina gastava muito dinheiro com a Organização Mundial da Saúde, quando, na verdade, ela muito mais recebe do que dá à organização. O percentual de contribuição da Argentina é 0,719, né? Quer dizer, não é representativo. O Brasil, 2,01. Os Estados Unidos, sim, né? Um percentual importante, 22. Então, quando Trump fala sobre gasto com a OMS, obviamente eu não concordo com ele, mas é muito diferente do que diz Javier Milei. São duas situações muito diferentes, inclusive pelo protagonismo que os Estados Unidos têm historicamente na organização, que não é o caso necessariamente da Argentina no mesmo período. Para vocês terem uma ideia, o percentual de contribuição da Suíça, da França, da China, cuidado, porque a China tem 15% das contribuições obrigatórias, mas vocês lembram que essas contribuições obrigatórias são só 16% do total. A contribuição da China é insignificante em matéria de contribuição voluntária, então ela não é não é um país financiador importante para a OMS hoje, não sei o que vai acontecer no futuro. Mas quando o presidente Donald Trump diz que a OMS não tem suficiente independência em relação ao Partido Comunista Chinês, isso não é verdade, né? De diversas formas, né? Não só não tem nada a ver com o Partido Comunista Chinês, como a China não é um país relevante no financiamento da Organização Mundial da Saúde, não é um país protagonista também em matéria de agenda da Organização Mundial da Saúde. Não sabemos se isso vai mudar ou não. O que são as contribuições voluntárias? São as contribuições que a gente chama de carimbadas. Elas vêm destinadas a uma finalidade específica. E elas podem vir não só dos estados, mas também de outros financiadores, da indústria, salvo a indústria do tabaco, com quem a OMS é proibida de ter relações, se autoproibiu de ter qualquer tipo de relação.
pode ser de entidades filantrópicas, pode vir de qualquer lugar. Então, esses doadores dizem em que a Organização Mundial da Saúde deve gastar. Então, a gente tem uma mudança importante. Nos anos 70, essas contribuições voluntárias eram só 1/5 ou 1/4 do orçamento do OMS. Em 1990, elas já eram a metade do orçamento da OMS. E agora a gente vê que elas são a quase totalidade, elas são mais de 80% do orçamento da OMS. E o que elas fazem é distorcer as prioridades da organização e dar margem a conflitos de interesse desses doadores, que muitas vezes querem só usar o nome de uma organização internacional para dar legitimidade aos seus programas. E, obviamente, a Organização Mundial da Saúde, ela não é obrigada a aceitar todas, mas ela também não pode recusar todas, né? Porque é a sua relevância que está em jogo. Quanto mais ela recusa, menos centralidade ela tem naquele nosso primeiro gráfico enorme dos 90 bilhões de dólares por ano investidos em cooperação internacional em saúde. Aqui eu só trouxe um gráfico mostrando o momento da virada pós anos 90, em azul as contribuições fixas, em vermelho as voluntárias. Então a gente vê que entre o fim dos anos 90 e o fim dos anos 2010, o início dos anos dessa década de 2020, a gente tem a virada da metade para 3/4 do orçamento. Então esse fenômeno, nem do subfinanciamento e nem a dificuldade em controlar a sua própria agenda, eles não são devidos ao Trump. Eles já existem há muito tempo e são agravados, né? Por tudo isso, a nossa agenda de pesquisa dos estudos críticos em saúde global tem alguns temas que eu vou mencionar muito rapidamente, que são características do nosso campo. A gente constata que existem pouquíssimos estudos independentes sobre a eficácia desses programas de saúde global. A gente constata também que nesses estudos, ou de uma forma geral, existem pouquíssimos mecanismos de escuta da população a que esses programas são dirigidos. Então, podemos dizer que os programas de saúde global, mesmo que eles respondam a doenças endêmicas ou doenças ditas da pobreza, em muitos dos casos, não necessariamente os interesses que prevalecem são os interesses dos destinatários. Existem interesses de consultores internacionais, existe interesse das empresas que são contratadas e existe interesse das indústrias que fabricam aqueles produtos que são comprados, né? A gente, nos estudos disponíveis, a gente vai constatando cada vez mais esse fenômeno. As condições e prioridades de financiamento dos programas, então, muitas vezes são mais pautadas pela agenda dos doadores do que dos destinatários, e em muitos governos, principalmente nos países que têm os sistemas de saúde pública menos sólidos, o governo tende, inclusive, a alterar suas prioridades para investir onde existe financiamento, e com isso, então, toda essa dimensão da saúde global acaba tendo uma influência muito grande, principalmente nos países de baixa e média renda, e a gente aqui tem que atentar para a nossa particularidade, que é a existência do Sistema Único de Saúde, com todos os defeitos e disfunções que ele possa ter. Ele é a grande referência de acesso à saúde no mundo em desenvolvimento, nos países de baixa e média renda. Ele é uma experiência absolutamente única, inclusive no cenário mundial ele tem poucas referências similares, como é o caso do sistema de saúde do Reino Unido, que, aliás, está em grandes dificuldades, né? Então, quando não existe esse sistema organizado e quando a saúde depende, em grande parte, da cooperação internacional em saúde, essas prioridades estabelecidas pelo doador, elas acabam influenciando o conjunto da saúde pública nesses países e regiões. Por outro lado, muitos colegas vêm apontando em estudos cada vez mais consistentes a opacidade da gestão das grandes fundações filantrópicas, muitas lacunas de informação sobre como esse dinheiro é arrecadado, gerido e sobre os resultados, né? Aqui eu já falei, essa captura, por vezes, do nome das organizações internacionais para legitimar suas iniciativas. Quando existe auditoria nessas parcerias público-privadas, muitas vezes elas partem de métricas que a gente
pode questionar tranquilamente. Então, alguns doadores gostam de investir naqueles temas em que eles terão um número para apresentar. Nós vacinamos tantas pessoas ou distribuímos tantos coquetéis, mas não necessariamente. Dominique Queiroedan, que é uma grande pensadora da área, que criou no Collège de France a cátedra de Geopolítica da Saúde Global, grande especialista, nascida na Costa do Marfim e grande especialista da África subsaariana, ela sempre diz que a gente pode ter, na África ou em qualquer lugar do mundo, uma mesma unidade de saúde em que alguém recebe o coquetel mais avançado para controle do HIV/AIDS e uma menina morre no parto por falta de investimento em saúde materna, em saúde, em direitos sexuais e reprodutivos. Então, esse nada contra a pessoa ter o melhor coquetel, não é esse o ponto da Dominique Queiroedan. O que ela diz é que, muitas vezes, esse ir onde está o dinheiro e colocar o dinheiro onde a gente pode medir dados que podem ser divulgados e compor uma determinada imagem se sobrepõe à realização do objetivo em si. E também o uso dos indicadores da saúde tem que ser feito com muito cuidado. A construção desses indicadores, a interpretação desses indicadores pode levar à impressão de que existem grandes melhorias ou grandes avanços numa determinada área, quando, de fato, se nós formos fazer uma pesquisa qualitativa com a escuta dos destinatários, nós podemos ter surpresas que nos levam a questionar esses resultados. E, muito rapidamente, só queria mencionar para vocês a existência de um movimento muito recente. Estudos críticos da saúde global existem há décadas. Saúde global também já foi chamada saúde internacional, tem origem na medicina social, na medicina colonial, na medicina de guerra. Não é um seminário sobre história, mas eu queria simplesmente chamar a atenção para o fato de que nos últimos anos têm surgido muitas publicações que falam em descolonização da saúde global, inclusive, eu diria até, sob a liderança de pessoas pesquisadores oriundos do Sul Global, que conquistaram posições importantes no mundo desenvolvido e que vem usando essa posição, inclusive essa posição editorial, como é o caso do BMJ, como é o caso da PLOS One Global Public Health, editores e pesquisadores bem situados no mundo desenvolvido que têm usado essa posição para tentar mudar as regras do jogo, né? E que vem usando a expressão descolonização da saúde global no sentido de romper práticas que são práticas ainda de colonialidade dentro do campo. Isso começa em 2018, 2019, com alunos que vêm para as universidades ditas de excelência do mundo desenvolvido e constatam que os programas são inapresentáveis, né, que são absolutamente preconceituosos, etnocêntricos, reprodutores de racismo, de discriminação de gênero. Eles se revoltam com as referências bibliográficas, com o currículo, com o ensino sobre saúde global que não corresponde à realidade dos países dos quais eles são oriundos e começam a questionar, então, esses... aí, quando me refiro a programas aqui, eu digo programas de formação e pós-graduação em saúde global, mas com a Covid-19, essa questão se altera diante do que o próprio diretor-geral da OMS chamou de ressaca de uma mentalidade colonial. Do que ele estava falando? Da distribuição absolutamente injusta dos insumos, principalmente as vacinas contra a Covid-19, o que ele também chamou de apartheid vacinal, ou fracasso moral da civilização. Não é comum um diplomata de alto nível, né? Não é comum um diretor de uma organização internacional usar essas palavras, porque, ao fim e ao cabo, uma organização internacional é aquilo que os Estados-membros querem que ela seja. Ela não tem competências autônomas, ela depende da vontade dos Estados. Então, esse vocabulário, ele realmente era uma indignação diante do que aconteceu. Países ricos com doses mais que suficientes para a sua população e outros países sem nenhuma dose da vacina contra a Covid-19, como aconteceu em alguns momentos, principalmente de 2021. Né? Então, depois esse movimento se amplia, a partir da Covid-19, esse movimento se amplia, ganha agendas, mas se vocês, com um motor de busca na PubMed ou qualquer outra base de publicações científicas, se vocês colocarem descolonização e saúde global, vocês vão encontrar um grande número de artigos com muitas propostas, inclusive propostas de
encontros acadêmicos como esse nosso, né, como eles devem procurar uma autonomia em relação a todas essas ideias e práticas que vêm do mundo desenvolvido. E aí eu termino falando com talvez a questão que mais tenha levado o professor Lotufa a me convidar para vir aqui conversar com vocês, que é o papel dos Estados Unidos, que tem 18%, então, do orçamento total da OMS, vocês viram 22% das contribuições obrigatórias, mas também 14% das voluntárias. Então, os Estados Unidos, nesse biênio 24-25, tem praticamente 1/5 do orçamento da Organização Mundial da Saúde. É um baque, né? A gente perdeu 1/5 do orçamento, um só país, é algo muito forte. O precedente que nós temos de retirada da Organização Mundial da Saúde é, por incrível que pareça, a retirada do bloco soviético em 1949. A Organização Mundial da Saúde foi criada em 46, começou a funcionar em 48, e no ano seguinte, os países liderados pela União Soviética saíram da Organização Mundial da Saúde porque consideravam que os Estados Unidos tinham um protagonismo excessivo dentro da organização, né? Não é uma época para ter grande senso de humor, mas o que o Stalin tem em comum com o Trump e o Milley? Sair da OMS, né? Porque é incrível que seja esse o único precedente que nós temos. Depois esses países voltam ao final dos anos 50 para a Organização Mundial da Saúde, mas era o precedente que nós realmente tínhamos. E eu também queria marcar bem para vocês que não é uma retirada, não é uma declaração do tipo, não interessa mais ao nosso país permanecer nessa organização, vamos buscar alternativas. Não, é uma ruptura. Se suspende, o Trump já no primeiro dia de governo suspendeu toda a transferência de fundos. Do ponto de vista jurídico, ele deveria esperar 1 ano até que essa notificação de retirada produzisse efeito, mas ele já começa, não interessa se depois um tribunal vai dar razão para a OMS ou se a questão vai ser levada a um tribunal, não interessa, ele sabe que é ilegal, mas ele já chega fazendo. É uma prática, aliás, da extrema-direita, não só do Trump, né, da extrema-direita em geral, sabe que é ilícito o que está fazendo, mas faz e vamos ver o que vai acontecer depois. Então, suspende toda a transferência de fundos, determina que retornem para Washington imediatamente todos os funcionários do governo que possam estar em Genebra, inclusive terceirizados, contratados de qualquer forma. Se retira das negociações do acordo sobre pandemias, que já estão no seu final, como eu comentei com vocês há pouco, e já anuncia que as emendas que foram feitas ao Regulamento Sanitário Internacional, que é o grande instrumento jurídico internacional de controle da propagação das doenças, ele já anuncia que não vai aceitar as emendas, e fica um pouco ambíguo se os Estados Unidos vão continuar no âmbito desse regulamento ou não. Provavelmente não, por tudo que a gente viu até agora, mas o que eu quero deixar claro é que a gente tem uma ruptura e não uma retirada tranquila, pacífica, né? E isso acontece porque vocês lembram também que o Trump saiu do Acordo de Paris, deixou também de financiar a participação em diversas organizações, mas isso acontece porque a agenda do sistema das Nações Unidas é uma agenda que bate de frente com a agenda do governo Trump, e principalmente a Organização Mundial da Saúde, por basear sua atuação em evidências científicas, ela se torna uma adversária para a discussão das políticas públicas de saúde nos Estados Unidos, né? Então, as evidências científicas, elas vão contra o posicionamento do governo Trump em relação à política de drogas, em relação a direitos sexuais e reprodutivos, até o flúor na água, né, gente? Quer dizer, todas as posições que historicamente marcam a evolução científica e são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo, para citar um tema que não deveria, mas é extremamente polêmico, a Organização Mundial da Saúde diz que os estados os sistemas de saúde devem assegurar a transição das pessoas transexuais, né? É algo simples, baseado em evidência simples. É algo objetivo, baseado em evidências científicas, mas só esse ponto já suscita um estresse enorme entre os membros do novo governo. Então, esse ethos da Organização Mundial da Saúde, que é o único possível, como é que a gente vai conversar sobre saúde com 194 estados diferentes? Uns são ditaduras, outros são democracias, cada um tem uma religião predominante, cada um tem formas de cosmovisões que são muito diferentes.
ou a OMS fala na linguagem das evidências científicas ou não fala, né? Então, e isso é algo que passou a ser combatido. Aqui eu mostro para vocês uma matéria que foi publicada na semana passada no Outra Saúde, em que, em relação ao HIV/AIDS, a gente vê um efeito mimético na Argentina. O presidente Javier Milei já havia dito no Fórum de Davos que as pessoas LGBTQI+, eram pedófilas e abusadoras, e começa, então, a cortar o financiamento de programas de resposta ao HIV/AIDS na Argentina, o que levou colegas argentinos a falar sobre um genocídio planejado. Então, esse posicionamento que não se sustenta diante de evidências científicas, ele é simbolizado em grande parte pela atuação da Organização Mundial da Saúde. Isso aconteceu durante a pandemia de Covid-19 de uma forma muito intensa, e ela se torna, então, um alvo preferencial desses movimentos extremistas. Quanto aos efeitos, mesmo especificamente no caso do HIV/AIDS, a gente tem essa estimativa aqui que Cláudia Colucci divulgou há 2 semanas atrás, feita pela Anne Hidalgo, que é a prefeita de Paris, de que a gente espera mais de 6 milhões de mortes pela AIDS até 2029, em razão dos cortes de financiamento. Vocês lembram do mapa, né, que a gente colocou ali antes? Essa é uma das estimativas, existem diversas, e cada vez mais a gente vai ter mais dados e mais estimativas cada vez mais fidedignas. Nessa matéria de 27 de fevereiro, muita coisa piorou desde então. Mas a Stephanie Nolan, que é uma grande jornalista especializada em saúde global do New York Times, tinha feito um levantamento em final de fevereiro e encontrado a informação de que, até aquele momento, 5.800 contratos, lembram da ajuda bilateral, que é o essencial da ajuda norte-americana, mais de 5.800 contratos tinham sido rompidos por e-mail. E vocês vão me dizer, mas isso é juridicamente correto? Claro que não, mas até ver o que vai acontecer, né? Tem muita água passando nesse moinho. Então, Catherine Kyobutung, que é um excelente quadro do Centro de População e Saúde da África, disse: as pessoas morrerão, mas nunca saberemos, porque até mesmo os programas para contar os mortos foram cortados. Isso é muito importante também, né? Muitos desses programas cortados produziam dados essenciais para que a gente pudesse planejar as ações, estudar o impacto, inclusive, possível impacto dessas ações, e a gente tem alguns projetos que ficam completamente descobertos e abandonados. Aqui ela cita alguns subsídios de 131 milhões de dólares para programa de imunização contra a pólio da Unicef, contrato de 90 milhões com uma empresa que compra mosqueteiros, né, proteção contra mosquitos, testes de malária e tratamentos que teriam atingido 53 milhões de pessoas. Então ela vai levantando, e pouco a pouco, cada vez mais, nós teremos mais dados sobre o impacto desses cortes. Essa mesma matéria terminou com uma declaração minha, que eu faço questão de trazer para vocês, porque tem a ver com o nosso tema de hoje, né? O que eu digo aqui é que a gente tem que começar a pensar o que é a cooperação internacional em saúde sem os Estados Unidos, e no meu caso, o meu tema de especialidade, que é a resposta às emergências de saúde, particularmente as emergências de saúde sem os Estados Unidos, né? Isso é fundamental, porque da primeira tentativa de retirada, que não chegou a se consubstanciar, porque Joe Biden se elegeu e acabou não confirmando a retirada da Organização Mundial da Saúde, mas quando voltou, nunca voltou com o mesmo grau de compromisso e influência que tinha antes, e essa saída já no primeiro ano de mandato do Trump tende a ser muito marcante. Eu acredito que nunca mais o protagonismo dos Estados Unidos no campo da saúde global será como era antes. E isso é terrível para quem perde o financiamento, é terrível no primeiro momento, mas também abre uma oportunidade para que a gente tente fazer uma saúde global diferente da que a saúde global que existe hoje. Para não deixar de dar um exemplo do Brasil, essa é desculpe a qualidade da matéria, mas eu não consegui reproduzir de uma forma melhor. Essa é uma matéria de hoje no Estadão, que tem nossa professora aqui da USP, Esther Sabino, e outros pesquisadores contando. Tem diversas matérias nesse sentido,
Eu desconheço ainda um estudo sistemático sobre a repercussão dos cortes no Brasil, sigo buscando e vendo quem está tentando acompanhar isso, mas aqui a gente tem diversos exemplos e a forma de fazer é uma forma importante também, né? Porque suspender os recursos desestabiliza, daqui a pouco algum recurso é liberado, não se sabe se os próximos virão, né? Vocês imaginem uma situação concreta de fornecimento de medicamentos para o HIV, por exemplo, ou para qualquer outra doença, em que a pessoa chega à ONG, à unidade de saúde em que ela obtinha o seu medicamento, e o medicamento não está mais lá. E aí daqui a pouco há uma outra remessa, elas vão se escasseando, será submetido suspenso, definitivamente ou não. Então, gera uma angústia, uma forma de proceder que é uma forma nefasta também pela angústia que ela gera, tanto a ruptura brusca como essa retirada de fundos, essa desresponsabilização, digamos assim, com os projetos que estão em curso. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante, estando aqui no Hospital Universitário, destacar, é um elemento que está presente nesse ataque aos programas de saúde global e à Organização Mundial da Saúde, que é o contexto de infodemia. Como vocês sabem, infodemia é uma inflação de informação sobre um determinado tema que não é negativa em si, mas o problema é que a infodemia gera um terreno muito favorável para a desinformação, que é a voluntária disseminação de informações tecnicamente imperfeitas ou mesmo de mentiras, de notícias falsas, e que nós sabemos muito bem o dano que causou e continua nos causando até hoje, isso não aconteceu só no Brasil, né? Esse novo mandato do Trump tem um componente mais preocupante ainda, que é justamente a participação da Big Tech, das grandes empresas que atuam na área tecnológica e da comunicação, que faz com que a gente constate um potencial inédito de desinformação na área da saúde, patrocinado pelos Estados Unidos, movido a partir dos Estados Unidos, mas às vezes nem necessariamente, só o empoderamento que ele causa em forças políticas que têm práticas iguais e como isso dificulta também a regulação desse setor que já é tão difícil, e não escondo, nunca escondi minha posição de que a regulamentação das redes sociais, da informação de uma forma geral, no caso da saúde, precisa ser diferente, precisa ser mais rigorosa e é urgente, porque ela se presta, infelizmente, à disseminação de doenças, à disseminação de preconceito, ou até de antagonismos, de adversidades, com danos imensuráveis a curto, médio e longo prazo. E essa categoria a gente criou nos nossos estudos sobre a Covid-19 no Brasil. Não sei se vocês me identificam como uma das pessoas que participou do estudo que se chama Linha do Tempo da disseminação da Covid-19 no Brasil pelo governo federal, que inspirou a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que foi publicado de diversas formas, mas que está... O repertório de documentos, é uma pesquisa documental de fôlego, está disponível no site do Senado Federal, no site da Faculdade de Saúde Pública da USP, mas a partir daquele estudo nós chegamos à conclusão de que o que estava acontecendo no Brasil e que continua acontecendo em grande medida, a gente pode chamar de propaganda contra a saúde pública. Eu acho que entender isso é muito importante para todos nós que trabalhamos com diferentes formações e com diferentes tipos de atuação na área de saúde pública, porque para uma advogada como eu, ou para um médico, para um biólogo, para um fisioterapeuta, para um enfermeiro, para qualquer pessoa, isso vai aparecer de forma mais explícita ou não. Não é pensar que as pessoas estão confusas e que, de boa fé, elas se equivocam, buscam informação no Google ou pelo WhatsApp. É preciso entender que existe um ecossistema de desinformação em todas as áreas, mas em saúde, com muita força, né? E que existem atores importantes, inclusive atores que hoje não estão mais no governo federal, mas estão em alguns governos estaduais e municipais, tanto que no ano passado a gente enfrentou no início do ano passado aquela tentativa de desobrigar os pais da apresentação do certificado vacinal no momento da matrícula, atingindo um pilar do Programa Nacional de Imunização, que é a cooperação entre os setores de saúde e educação.
Isso foi feito através da emissão coordenada de mais de 20 decretos municipais. Essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, mas a gente não pode passar a vida no Supremo Tribunal Federal, e vai chegar um ponto também que essa contenção não vai aguentar, né? Então, a gente vê que ainda continua havendo esse discurso político que mobiliza argumentos econômicos, ideológicos e morais, além de notícias falsas e informações técnicas sem comprovação científica, com o propósito de desacreditar as autoridades sanitárias, enfraquecer a adesão popular a recomendações de saúde baseadas em evidências científicas e promover o ativismo político contra medidas de saúde pública. Acho que as coisas têm que ser ditas como elas de fato são. Existem atores fazendo propaganda contra a saúde pública, gerar falsas controvérsias científicas é parte disso, mas não é só isso. E quem flerta com esses atores, achando que eles são controláveis, vai chegar a um ponto de não retorno muito breve, quando uma autoridade sanitária, seja qual for a sua posição política, quiser implementar um programa e não for mais possível fazer isso em razão da erosão dos índices de confiança da população no setor da saúde pública. Entrando na posição brasileira agora sim, para minhas últimas palavras, o Brasil teve historicamente um papel muito importante. Eu trouxe aqui uma declaração que o Lula fez, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez numa reunião dos BRICS, bem na época em que se discutia não só a saída dos Estados Unidos da OMS, mas também a saída da Argentina, que foi anunciada logo a seguir, e alguns países começaram a discutir esse tema. A Itália foi em que uma das forças políticas importantes da Itália propôs a saída da OMS também. O governo acabou não se posicionando nesse sentido, mas claro que correligionários, pessoas que têm afinidade ideológica ou política com essas forças, tendem a pautar também, né, e se temia um efeito dominó de retirada da Organização Mundial da Saúde. Nessa época, o Lula declarou sabotar os trabalhos da OMS é um erro, com sérias consequências, é preciso, ao contrário, fortalecer a arquitetura global da saúde. Eu preparei alguma coisa rapidinha sobre o papel do Brasil na Organização Mundial da Saúde e na saúde global de uma forma geral. Eu vou pular isso, mas eu só não posso deixar de mencionar o nosso programa de resposta ao HIV/AIDS, que historicamente é uma referência internacional de boas práticas, o próprio Sistema Único de Saúde, Estratégia de Saúde da Família, Agente Comunitário de Saúde, a nossa atuação em foros importantes como a Convenção Quadro de Controle do Tabaco, cuja negociação o Brasil presidiu e que foi adotada em 2003, foi Celso Amorim, que depois veio a ser ministro das Relações Exteriores, que presidiu essa negociação. O fato de que a criação da OMS foi proposta por Geraldo Paula Souza, que também fundou a Faculdade de Saúde Pública em 1918, a nossa faculdade, que atualmente é da Universidade de São Paulo. Foi a delegação do Brasil e da China que propuseram a criação da Organização Mundial da Saúde na Conferência de São Francisco. O fato de que o mais longevo diretor da Organização Mundial da Saúde é Marculino Kandal, um carioca, né, um brasileiro, que foi presidente da Organização Mundial da Saúde entre 1953 e 73, e eu trouxe para vocês o link dessa reportagem, que eu não vou desenvolver, mas que é um pequeno tesouro que fala sobre Marculino Kandal, que é tão pouco conhecido, conta que ele foi nomeado ministro do Jango em 1962, só que o Jango não falou com ele antes, né? E ele era diretor-geral da OMS, e ele veio a Brasília para contar para o Jango que ele precisava dar um aviso prévio de 6 meses para a OMS, antes de sair da direção. Se ele chega a configurar oficialmente, porque saiu no Diário Oficial que ele foi ministro da Saúde do Brasil em 62, mas de fato ele nunca foi, porque o gabinete do Jango caiu todo, né? E aí a questão deixou de ser relevante, mas esse é Marculino Kandal, 20 anos diretor da Organização Mundial da Saúde, construiu a sede em Genebra, negociou a volta dos países do bloco soviético, teve uma série de iniciativas importantes e pouquíssimos brasileiros sabem disso, né? Muito além desses exemplos, eu já escrevi bastante sobre isso, política externa brasileira de saúde, atuação internacional do Brasil em matéria de cooperação em saúde. Não vou tentar trazer tudo isso para vocês, eu só quero terminar com alguns pontos do que seria o papel do Brasil, no meu entendimento. Primeiro, o Brasil já tem um papel importante no campo da saúde global e ao longo da história, inclusive da Organização Mundial da Saúde. É um ator respeitado, claro que teve um momento difícil
durante o penúltimo governo federal, de troca de agenda, de uma participação que teve outros objetivos, se distanciou da tradição brasileira, mas o Brasil tem uma linda tradição na área da saúde global. Porém, em relação à pandemia de Covid-19, que foi algo que desgastou muito a imagem do Brasil, nós ainda temos uma visão muito fragmentada e imprecisa do que foi a resposta à Covid-19 no Brasil. E acho que esse balanço que nós não fizemos é muito importante para a gente reencontrar o nosso lugar do mundo nesses próximos anos, né? Quando a gente fala sobre a resposta brasileira à Covid-19, também não quero me estender nisso, mas tem uma ideia que eu acho que é central. A gente vê muitos estudos acadêmicos sérios, de qualidade, independentes, apontando a falta de coordenação nacional como a causa do nosso fracasso na resposta à Covid-19. Os nossos estudos mostram, ao contrário, que houve coordenação no âmbito federal para a disseminação da doença. O que confunde é que houve resistência, felizmente. Estados, municípios, o Sistema Único de Saúde, o Parlamento, o Poder Judiciário, nós, né? Nós, das universidades, nós resistimos. Então, existe uma lacuna que decorre desse jogo de freios e contrapesos que acabou num panorama muito matizado, né? E hoje a gente, portanto, tem dificuldade de dizer o que realmente aconteceu no Brasil, que foi a tentativa de disseminar a doença e a resistência de quem não queria que ela fosse disseminada. A judicialização também foi algo importante para garantir determinados direitos, mas ela também dá uma impressão errada. Muitas coisas que o governo federal fez, por exemplo, ele fez por ordem judicial. Depois ele alegou que ele havia feito. Mas, na verdade, por exemplo, a primeira campanha de vacinação foi uma determinação da Justiça Federal. Então, nós temos um quadro complexo e nós precisamos fazer esse balanço para dizer ao mundo qual é a nossa visão do Sistema Único de Saúde, principalmente sobre o que deve ser uma resposta à emergência. Eu digo isso porque a gente está, como eu disse já para vocês, há provavelmente alguns dias de ter um acordo internacional sobre pandemia. E aqui eu acho que o Brasil tem um papel fundamental para desempenhar, mas ele precisa também fazer a sua lição de casa, né? Nessas últimas semanas, com a troca de comando no Ministério da Saúde no Brasil, foi criado um grupo de trabalho para propor uma política de Estado de respostas à emergência no Brasil, do qual eu tenho a honra de fazer parte. Esse grupo de trabalho mal começou ainda as suas funções, ele é consultivo, ele vai sugerir ao governo federal uma política de Estado de resposta à emergência, mas é isso realmente que nós precisamos fazer. Esse é um dos temas nos quais eu acredito que as práticas, inclusive de resistência que nós tivemos durante a Covid-19, precisam ser identificadas. Respostas periféricas, respostas locais, respostas de universidades, vigilância popular em saúde, tudo isso, apesar de um panorama de uma resposta desastrosa no seu geral, aconteceram muitas coisas boas e importantes que podem ser boas práticas nessa resistência brasileira, e a gente pode distribuir, disseminar no mundo uma visão do Sul global e comprometida com acesso universal à saúde, que tende a preencher esse vazio, porque o que nós temos na mesa ainda é uma visão de saúde global pautada pelo mundo desenvolvido. Temos exemplos exitosos no Brasil e em alguns outros países, mas isso ainda não se consubstanciou num determinado pensamento que seja capaz de ocupar esse lugar deixado pelos Estados Unidos e também contrarrestar de alguma forma os efeitos negativos dessa mudança. Eu já falei demais, vou ficar por aí, fico à disposição então de críticas, comentários e perguntas de vocês. Muito obrigado. Esclarecer, Deise, a maior parte da nossa plateia é à distância, então tem um monte de gente aí que já deve estar mandando algumas mensagens, fazendo algumas perguntas. De qualquer maneira, eu queria dizer que esse momento, para você fazer essa palestra, é um momento crítico, né, com todas as mudanças, a guerra comercial que a gente tem acompanhado nas últimas 2 semanas.
A questão que os Estados Unidos, por exemplo, CDC e NIH, né, estão com as viagens cortadas de todos os pesquisadores, ou seja, o CDC participou muito das questões do ebola na África. Então, é assim, isso é uma questão que ainda não apareceu, mas vão aparecer muitos problemas decorrentes dessa saída dos Estados Unidos. Rui Gutierrez, quer fazer sua pergunta? Oi. Boa tarde, vocês me escutam? Sim. Perfeito. Começar agradecendo, excelente apresentação, muita informação mesmo. Eu queria perguntar especificamente, eu vi numa dos gráficos, estava separado OMS e a OPAS. E eu queria pedir para você falar um pouco sobre o mandato da OMS especificamente, e se os cortes que estamos vendo dos Estados Unidos, eles afetam a OMS como um todo, ou se a OPAS de alguma maneira foi poupada, porque, claro, a OPAS faz parte do sistema da OMS, mas das notícias que eu tive acesso, eu não consegui distinguir se esses cortes vão afetar a OMS através da OPAS ou se a OPAS de alguma maneira foi poupada. E mais uma vez, excelente apresentação, muito obrigado. Muito obrigada. Não, a antena não tirar. Ele está ligado? Tá. Muito obrigada pela pergunta, Rui. E eu também queria reagir ao que disse a Isabela. Eu não falei sobre os CDCs porque sei que Denise Cardo esteve aqui com vocês há uma semana atrás. Eu poderia ter jogado menos para o investimento e ter jogado mais embora o meu tema fosse saúde global, mas dá para fazer, e eu acho que ela fez toda uma fala sobre os ataques à saúde pública no plano interno, né? A minha intenção era fazer algo que complementasse, digamos assim, no campo internacional. Mas o que acontece hoje, esse clima de terror, censura, de ataque às instituições, e eu falei, parece brincadeira quando eu falei sobre o flúor na água, né? Mas já diversas cidades determinando que não seja mais colocado o flúor na água. Então, tem o que é feito diretamente pelo governo e tem a repercussão, né, de ideias e declarações, mesmo que o governo não tenha feito ainda, porque talvez encontre formas jurídicas de agir nesse sentido, apesar do federalismo, dos freios e contrapesos. Mas, de fato, o ataque à saúde pública, aquilo que eu mencionei como propaganda contra a saúde pública, está acontecendo em graus impressionantes nos Estados Unidos hoje. Mas o Rui pergunta sobre a relação entre OPAS e OMS. A OPAS é historicamente anterior à Organização Mundial da Saúde, ela é mais antiga que a Organização Mundial da Saúde, mas ela funciona como um dos 6 escritórios regionais da Organização Mundial da Saúde. Então, nenhuma dúvida de que, de alguma forma, ela vai ser atingida, mas o pertencimento dos Estados Unidos à OPAS não foi questionado até agora, Rui. Vamos bater na madeira aqui. Até o momento eu não vi, pode ser um problema de informação, mas até o momento nós não vimos declarações, não chegou ao meu conhecimento, pelo menos, declarações específicas sobre a OPAS. E por ela ter essa dupla viseira, digamos assim, como OPAS e como escritório da OMS, é possível, há formas políticas e jurídicas de que os Estados Unidos continuem na OPAS e não na Organização Mundial da Saúde. Aí a gente teria que esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Agora, que ela é prejudicada não significa que os repasses a ela tenham sido já suspensos, mas que ela é atingida, que ela será atingida direto ou indiretamente, não tem dúvida. Tá? Obrigada pela pergunta. Boa tarde, Deise. Obrigado pela sua apresentação. Cumprimento todos os colegas presentes à distância. Gerson, sou infectologista e estudante de doutorado na Faculdade de Saúde Pública. Então, eu queria, Deise, por favor, que você fizesse um comentário. Eu já fiz o seu curso sobre segurança sanitária. A consequência para os países periféricos que estão perdendo recursos, ela é bastante clara, né? Acho que é bastante direta. Se você poderia fazer comentários em relação sobre as consequências desse corte, do desmonte desses órgãos multilaterais para os países que estão tirando financiamento, em particular para os Estados Unidos da América, né? Essa consequência global, inclusive para os agentes que estão promovendo o desfinanciamento e o desmonte. Tá? Se puder fazer uma consideração, agradeço. Obrigada, Gerson.
pela pergunta. Com certeza, e isso aparece na fala de muitos analistas, a retirada, qualquer tipo de recuo em relação ao multilateralismo implica uma perda de protagonismo, uma perda de espaço para os governos. No caso dos Estados Unidos especificamente, me marcou muito no primeiro mandato do Donald Trump, quando ele anunciou já cortes nos programas de saúde global, não nessa intensidade, nessa agressividade e não tão rápido, mas ele, de qualquer maneira, já não achava importante esse investimento, considerando que os Estados Unidos deveriam gastar o seu dinheiro consigo mesmos, né? Não investir tanto em cooperação internacional de uma forma geral e ainda menos com problemas de saúde de outros países, e principalmente de baixa e média renda. Naquela época, o Bill Gates escreveu diversos artigos e deu muitas entrevistas. Bill Gates, que é um dos grandes atores da saúde global, né? A Fundação Bill e Melinda Gates tem um papel crucial em todo aquele quadro do financiamento, mas também nas ideias que cercam a cooperação internacional em saúde. O Gates escreveu e falou muitas vezes que era um equívoco do Trump tentar enfraquecer o multilateralismo e reduzir os financiamentos, porque o que os Estados Unidos faziam era o que a gente chama em relações internacionais de soft power, né, um poder doce, não é o poder militar, não é o poder econômico exercido diretamente, e argumentos do Bill Gates. Grande parte das empresas que são contratadas nesses programas são norte-americanas, ou seja, é dinheiro norte-americano gasto em empresas norte-americanas ou na compra de insumos da indústria farmacêutica norte-americana ou da indústria da alimentação norte-americana. Então, em primeiro lugar, é um retroinvestimento gastar com esses programas de saúde global, não há que se iludir que todo esse dinheiro vai para os países destinatários. E o segundo ponto da argumentação do Gates é o ponto de que muitos dos países beneficiários dessa cooperação depois se tornaram excelentes parceiros comerciais. Então, com certeza existem perdas para esses países ricos, ou para os Estados Unidos diretamente, e para outros países que seguirem esse tipo de diretriz. Agora, os países não são blocos homogêneos, né? Então, a gente tem diversas comunidades epistêmicas dentro dos Estados Unidos e de outros países que vão sofrer imensamente, a comunidade científica é uma delas, com essa retirada. Alguns temas, eu diria com tranquilidade que a retirada dos Estados Unidos facilita o avanço do tratamento dos temas, tá? E não dificulta. Por outro lado, a ausência dos Estados Unidos num assento de uma mesa de negociação, por exemplo, não quer dizer que outros países não vão refletir essas ideias também. Em suma, é um quadro complexo em que não tem nenhuma dúvida de que a partir de uma racionalidade, principalmente uma racionalidade pensando na importância da cooperação internacional, e para nós, tu que é infectologista, eu que trabalho, sou advogada, mas trabalho com emergências de saúde, para nós a questão da propagação internacional das doenças, que para mim é evidente, ou a gente tem cooperação internacional, ou a gente não controla a propagação das doenças, né? A partir dessa racionalidade é um contrassenso essa retirada. Mas não é essa a lógica que move essas forças políticas que se assentam muito no insuflar conflitos, em tensionar com a democracia, sempre procurando empurrar os limites, tanto da cooperação internacional, do multilateralismo, como até da democracia no plano interno, né? Então, a avaliação do Trump e das forças que o sustentam é que essa é uma posição que pode prosperar em relação ao seu eleitorado interno, em relação aos interesses de desregulação internacional de determinados temas, né? Por exemplo, os Estados Unidos, principalmente na gestão do Trump, atacaram muitos programas da OMS em prol do aleitamento materno, defendendo os interesses da indústria da alimentação. Então, são posições de setores em temas específicos que vão formando esse mosaico complexo, mas eu concordo contigo,
que existem perdas importantes, existe uma perda de protagonismo muito importante, e é por isso que eu acho que países como o Brasil precisam tomar a frente e ocupar esse espaço, porque em política não existe vácuo. E aí para ocupar esse espaço a gente precisa ter as nossas ideias claras, o que nós achamos que deve ser feito. Não sei se consegui te responder. Professora, parabéns pela aula, excelente, muito obrigado. Sou Itamar, professor associado da Faculdade de Medicina. Professor, acho que a minha pergunta vai um pouco na esteira também da sua resposta para o Gerson, né? Porque eu acho que atualmente a gente está vivendo um experimento em geopolítica, né? Que eu acho que em nenhum momento antes um país que tinha o protagonismo, a influência como tem os Estados Unidos, voluntariamente vai se isolando, né? E, enfim, obviamente dá para ser muito cético se isso vai ter algum reflexo positivo, muito provavelmente não, né? Mas para mim é um experimento, assim, a nossa geração vai vivenciar esse experimento. E aí o que eu queria perguntar é um pouco no sentido da posição dos demais países, né, e da reação dos demais países a isso. É lógico que esse é um movimento que não está só na saúde, né, a gente está vendo ele em todos os setores, no comércio, militar, né. Em alguns deles já parece mais um pouco claro, né, embora tudo é muito recente, mas parece um pouco claro o que é esse novo horizonte, né? Por mais amedrontador, como a senhora disse, que ele seja, então, uma Europa que vai se militarizar mais, no comércio exterior, aparentemente, a China vai, enfim, ter uma influência maior. No campo da saúde, já começa a aparecer, assim, quais seriam esses novos protagonistas, ou como que parece que vai se redesenhar essa rede de influência, né? E se tem alguns países que já estão se movimentando para ter um protagonismo maior? Excelente questão, Itamar, muito obrigada. Nós temos, por exemplo, no primeiro mandato do Donald Trump, embora ele não tenha conseguido concretizar a retirada dos Estados Unidos da OMS, ele suspendeu o financiamento. E aí nós vimos que quem emergiu como um ator importante no financiamento da OMS foi a Alemanha. A Alemanha cresceu, e ela não só nesse tema, em diversas outras agendas internacionais, quando os Estados Unidos recuaram, a Alemanha emergiu. Mas a gente vê dificuldades importantes no cenário de política interna da Alemanha hoje. Um país em relação ao qual a gente poderia esperar também um protagonismo seria a França. A França com dificuldades enormes no plano interno. Então, é difícil, o Bill Gates sempre sai dizendo, não sou eu que vou pagar essa conta, né? Mas pode haver uma tendência de crescimento ainda maior do que a gente chama de filantrocapitalismo, que são esses investidores privados que resolvem colocar seus recursos em programas de saúde, imaginando que eles são lucrativos, né? Na linguagem da Fundação Gates, por exemplo, salvar vidas pode ser um gesto de amor extremamente lucrativo do ponto de vista econômico, ou a ideia do capitalismo criativo, salvar vidas fazendo bons negócios. Então, pode haver um crescimento aí, mas também existem protagonismos que surgem, no exemplo que eu dei do tratado sobre pandemias, que a gente espera que chegue a bom termo amanhã, um maior protagonista foi o grupo africano, foi o grupo dos países africanos que atuam em aliança no âmbito da Organização Mundial da Saúde, que conseguiram, inclusive, colocar nas emendas ao Regulamento Sanitário Internacional que foram adotadas no ano passado, disposições importantes sobre equidade. O Regulamento Sanitário Internacional nunca tinha incluído disposições sobre equidade. E a OMS nunca tinha, de forma positivada, escrita no papel, ela nunca tinha recebido a missão de tentar facilitar o acesso equânime a produtos de saúde, inclusive vacinas, e isso entrou no Regulamento Sanitário Internacional, né? Então, avanços conseguidos graças ao grupo africano que vem pressionando e vem pressionando, não dá tempo de entrar nisso, mas diversas questões importantes do tratado
foram pautadas pelo grupo africano. Então, a gente espera que esses protagonismos surjam. Ainda é difícil prever, mas eu acho que há uma diferença entre a questão do financiamento, onde vai ser realmente duro encontrar quem faça esse financiamento. Eu, pessoalmente, gostaria que o financiamento persistisse a diversos programas, mas que ele fosse feito de outra maneira, sem reproduzir essas práticas que são nefastas. Por exemplo, no nosso caso, tantos projetos que nos são propostos com dinheiro do exterior, em que nós não participamos do desenho da pesquisa. Nós entramos para oferecer os dados, quando muito para analisar os dados, né? Essa pesquisa vinda de baixo para cima, ou mesmo, nós temos dinheiro para tal projeto, vocês querem entrar? Estamos escrevendo tal artigo, vocês querem entrar? Não é esse tipo de parceria que a gente quer. Eu gostaria que não viesse mais dinheiro para substituir o mesmo tipo de cooperação internacional que os Estados Unidos fazem. Por outro lado, eu acho que a manutenção da vida, o direito à vida é uma urgência. E que muitos países aceitam esses programas porque não tem outra alternativa. Então, nesse fio da navalha, seria muito importante, se nós tivéssemos novos doadores, que eles viessem com uma perspectiva diferente. Há uma literatura abundante, relatórios abundantes, quer dizer, não é muito difícil saber o que precisa fazer, né? Esses estudos, essas propostas existem, ainda com mais força nesse movimento de descolonização da saúde global, mas, por enquanto, falta vontade política. Eu também acho que existe um certo choque. É curioso isso, eu acho que acontece do local ao global. A extrema-direita diz o que ela vai fazer, repete o que ela vai fazer, diz na propaganda eleitoral, se compromete, as pessoas dizem, não vai fazer. Fazem. Fazem. E há uma perplexidade. A gente vê, eu estou dizendo isso do que eu posso dizer da minha família epistêmica, os especialistas em saúde global perplexos com o quê? Né? Tudo foi dito, tudo foi anunciado, mas ainda existe esse estupor e nós estamos em pleno processo de recomendação. Então, pululam os seminários, crise da saúde global, novo cenário, ainda existe assim, muita perplexidade e indefinição, mas eu espero, em outras oportunidades que eu tenha de te encontrar, já poder dar uma resposta mais precisa e dizer, está surgindo tal programa e tal. Esse momento ainda é um momento de terra arrasada, que eu acho que não deveria acontecer. Acho que a gente deveria já tratar essa situação já olhando para frente, já fazendo propostas e não chorar sobre o leite derramado. A gente pensar como é que essas questões afetam o nosso dia a dia. Hoje eu e o Itamar estávamos almoçando, né? E surgiu essa questão do sistema inglês, da questão dos financiamentos de pesquisa. A gente aplicou, Itamar liderando o financiamento de pesquisa no sistema inglês. Eles pediram algumas modificações, as modificações eram feitas e ele ia ressubmeter em junho e de repente sumiu a verba, né? Eu acho que essa questão do sistema inglês é uma coisa que já vinha antes do Trump, né? Mas que vai ter um peso muito grande, porque acho que era o que mais investia depois dos Estados Unidos, então a gente tem não só a perda dos americanos, a perda do sistema inglês e ainda as crises na Alemanha e na França, né? A Alemanha com uma grande crise econômica agora, que também vão inviabilizar que eles atuem de forma positiva aí nessa crise geral, né? É o momento da gente tomar uma atitude, né? E ver quais são as prioridades, né, do nosso governo, de governos que se perfilam de uma forma diferente, mas que, por vezes, em alguns setores, têm práticas que poderiam ser mais diferentes, né? Então, é um pouco a hora da verdade, eu acho, Isabela, né? De quem é que vai, de fato, se comprometer com o financiamento da ciência, da formação, no campo da saúde, ou não. E existe algo que isso eu posso dizer com absoluta tranquilidade, há 20 anos eu estudo esses temas, e existe um vácuo de liderança. Nessa própria negociação do Tratado sobre Pandemias, estávamos longe de ter as lideranças que nós tivemos no passado, né, que com interesse em saúde, com vontade política de agir
em saúde, conhecimento de causa. Então, é isso, não tem vácuo, esse espaço está aberto e a gente, onde faltar o dinheiro que vinha de determinadas fontes, a gente tem que pensar quem vai supri-las, mas de preferência fazendo isso de uma outra forma, né? Uma forma mais comprometida com critérios mais equânimes, com equidade, com uma agenda de pesquisa com relevância social, que, no meu entendimento, não é em nada dissociada da excelência acadêmica, uma coisa não exclui a outra, né? Acho que é por aí, mas não são tempos fáceis, não. Nossa última pergunta. Tudo bem, professora, obrigada pela aula. Eu gostaria muito de saber um pouco sobre esse grupo de emergências em saúde que estão sendo criados, o quanto de autonomia ele vai ter. Então, num processo de, sei lá, uma possível nova pandemia, o quanto vai conseguir trabalhar diante de um outro governo aí de extrema-direita que tenha importância com fake news e etc. E a segunda pergunta é como a saúde global tem enxergado essa transição para as doenças crônicas não transmissíveis e como as ações da saúde global vêm enxergando isso. Eu sou profissional de educação física, então atuo diretamente com atenção primária em prescrição de exercícios em doenças crônicas. Então, como que a saúde global vem enxergando e como vi que tem poucas verbas, né, muito pouco dinheiro destinado, e é uma coisa que vem crescendo amplamente, como que isso está sendo enxergado aí na saúde global? Tá ótimo. Começando pelo fim, houve um momento antes da pandemia de Covid-19 que, se tu olhar no gráfico, há uma ampliação do investimento em doenças não transmissíveis. E aí depois a Covid vem e reembaralha as cartas, né? Então havia um interesse crescente. Alguns colegas estavam falando em determinantes comerciais da saúde, no sentido de que os interesses da indústria da alimentação vinham influenciando de uma maneira nefasta os indicadores da saúde em muitos, na maior parte do globo. Eu lembro do relatório importante de uma comissão Lancet sobre sindemia global de obesidade. Então, vinha um movimento. Eu acredito que a possível retomada pós-Covid fica um pouco embaralhada agora, mas não tenho nenhuma dúvida de que existe o reconhecimento da importância crucial dessa temática, né? É um grande tema de saúde global. Talvez falte mais articulação entre essas temáticas, mas eu acho que não há nenhuma dúvida de que existe uma parte importante da literatura, uma parte importante da pesquisa, mas talvez uma parte que precise ter mais voz, digamos assim, nesses movimentos, né, como a descolonização ou os estudos críticos, mas não tenho nenhuma dúvida da importância, né. Sobre a tua pergunta anterior, eu não sei se esse grupo de trabalho que eu referi foi criado por uma portaria do ministro Padilha e tem 60 dias para apresentar uma proposta de política de Estado, que provavelmente incluirá um projeto de lei, mas é um grupo consultivo que é composto em sua maioria por membros do próprio Ministério da Saúde e tem alguns especialistas independentes, entre eles eu. Então, ele vai apresentar uma proposta, um relatório, e que não temos a menor ideia de como vai ser acolhido, e aí, então, o Ministério da Saúde vai decidir o que ele vai mandar para o Congresso Nacional ou o que ele não vai mandar. O que a gente sabe é que existem projetos de lei já tramitando sobre esse assunto no Congresso Nacional, ou seja, é melhor que seja o Ministério da Saúde que faça antes que venha um projeto de lei de outro lugar tratando dessa temática. Obviamente não seria criar uma institucionalidade, porque isso é prerrogativa do Poder Executivo, mas podem vir normas aí que não seriam as melhores, né, as mais adequadas às nossas prioridades de saúde pública. Então precisa fazer também porque a gente, não querendo ser alarmista, a gente sabe, né, que é só uma questão de tempo para a gente ter uma outra emergência de saúde pública de importância internacional, e parece que a gente perdeu um pouco esse sentido, né, a gente perdeu muito esse sentido de urgência. A gente está sem legislação epidemiológica à altura nesse momento, porque a Lei 13.979 de 2020 foi criada para a resposta à Covid-19, ela deixou de estar em vigor quando a Covid-19 deixou de ser uma emergência, uma situação de calamidade pública, né? Então,
a gente está, nesse momento, sem uma lei que diga o que é uma quarentena, o que é um isolamento, o que é um tratamento obrigatório, sem regime especial de compras públicas, de contratação de pessoal, de acesso a dados, quer dizer, nós estamos numa situação a descoberto, realmente, e tem muitas propostas de lei aí que estão sendo discutidas. A ideia de ter uma política de Estado de resposta à emergência é uma ideia excelente. No meu caso, eu já tive a oportunidade de coordenar a redação do anteprojeto de lei de migrações, que foi apresentado pelo Ministério da Justiça, processo. Nós chegamos a uma lei que é uma lei muito boa. Ela, obviamente, 2017, vocês sabem que já é governo Temer, e aí ela foi regulamentada de uma forma restrita. Mas ainda assim ela é um instrumento fundamental de proteção dos direitos dos migrantes, orienta políticas de Estado, orienta a atuação do Estado e da sociedade civil. Então é uma conquista muito importante, e é muito importante que seja uma lei que faça isso. Então a nossa expectativa é que exista uma lei que atenda de forma satisfatória a resposta do ponto de vista epidemiológico, que determine uma política, e aí também entra a questão da institucionalidade, que eu sei que vocês discutiram bastante com a Denise. E acredito que, pelo nosso encontro lá no IEA, eu creio que nós vamos na mesma linha de dizer, não adianta criar uma institucionalidade, tem que saber para quê. Né? Então, tem que ter uma política de resposta de emergência que é intersetorial. Agora, a questão é, sempre, quando eu discuto o Regulamento Sanitário Internacional, o que é o Regulamento Sanitário Internacional? Nada mais é do que um mecanismo de declaração de emergência e coordenação de resposta e obrigações que os Estados assumem em matéria de desenvolver capacidades nacionais. Por isso que tem tanta gente que se opõe ao Regulamento Sanitário Internacional, porque a ênfase dele é no desenvolvimento de capacidades nacionais. Nós, quando falarmos de política de resposta à emergência, vamos enfrentar essa mesma situação. O Trump disse numa entrevista recente, durante o processo eleitoral, ele disse, esse negócio de criar escritório de resposta à emergência, porque ele fechou o escritório que o Biden tinha aberto, no primeiro mandato ele fechou o que o Obama tinha feito e agora ele fechou o que o Biden criou. E ele disse assim, esse negócio de preparação à emergência não adianta, porque cada uma doença é diferente da outra, então a gente precisa deixar a doença surgir para ver como é que a gente vai responder. Essa visão incrível do presidente dos Estados Unidos parece ser a visão de muita gente também, né? Deixa acontecer que a gente vê. Então, acontece a Covid-19 e aí manda uma lei para o Congresso Nacional. Não pode ser assim. É o pior momento para discutir resposta à emergência, durante a emergência. Agora, discutir uma política de Estado de resposta à emergência vai nos levar à questão das capacidades, se nós estamos preparados, quanto nós investimos, né, em resposta, em preparação. Né? Então, essa é um deslocamento de agendas e de prioridades. Na minha opinião, talvez eu possa ser taxada como otimista, nós podemos ter uma política de resposta à emergência paradigmática, que seja uma referência justamente por esse vácuo que existe nesse momento de liderança. Se a gente fizer a nossa lição direitinho, nós temos conhecimento, experiência, informação suficiente, com todas as nossas limitações, etc., mas nós sabemos o que é uma resposta à emergência, quando a gente acerta e quando a gente erra, né? Mas, de fato, o estrutural aparece quando eu penso na resposta emergencial. Eu acho que a grande questão está aí. Olhar para isso, admitir isso, porque qualificar a nossa preparação a emergências implica necessariamente qualificar o Sistema Único de Saúde. As duas coisas não são inseparáveis, né? Então, o que eu te diria é, antes mesmo de entrar nessa discussão sobre uma institucionalidade autônoma, a gente vai fatalmente entrar nessa discussão e é muito importante que todo mundo participe. Vocês sabem que quando as pessoas da saúde não participam do debate sobre a saúde, são outros que vão decidir por nós. Então, a gente precisa acompanhar e precisa participar, mas, independentemente disso, acho que as condições elementares são que seja uma política de Estado e não só mais uma instituição, e que isso seja absolutamente inserido dentro do Sistema Único de Saúde. Essa é a minha posição, não do grupo, né, a minha posição pessoal, e eu acho que a gente tem tudo para fazer um excelente projeto. O que o governo vai fazer depois, eu não sei, mas
inclusive, na minha forma de ver, esse grupo deve trabalhar com a maior escuta possível, trazendo a produção das universidades, né? Acho que as universidades têm uma produção extraordinária que tem sido muito pouco levada em conta, deve ser mais levada em conta, e pelo menos no que me diz respeito é isso que eu vou defender, que a gente olhe tudo que já foi produzido, que faça um balanço e que pense qual é o nosso jeito de responder a emergências de saúde, não sistemas de vigilância importados ou instituições importadas. Acho que não é por aí. Obrigada. Antes de terminar, eu só queria dizer assim, que nessa geração de dados, aí faz mais de 15 anos, eu, Lotufo, Itamar, Alessandro, a gente contribui mandando dados para o Global Burden of Disease, não só revisando os artigos, mas checando se os números do Brasil estão corretos, enfim. E é um trabalho, às vezes, bastante difícil, mas que a gente tenta fazer até para ver que estejam sendo usados dados corretos do Brasil. Dentro, já teve muito rolo com acidente vascular cerebral, enfim, a gente conseguiu resolver, então é a nossa aí modesta contribuição. Mas eu queria dizer que foi excelente a sua palestra, Deise, não poderia vir num momento melhor. Eu acho que uma coisa que a gente vai ter que entender é que, assim, pelo menos assim, a minha saúde mental é afetada cada vez que eu vejo as coisas, e isso não é para mim, isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, a sensação de que você está vivendo no mundo pior, né? Essa sensação, e isso vai fazer mal para a saúde de todos, além dos cortes e todas as coisas, vai eu acho, levar uma piora da qualidade de vida individual, que pode até gerar outras coisas no futuro, mas é assim, é um momento meio aterrador esse que a gente está passando agora. Mas a sua palestra foi excelente, tinham vários elogios aí circulando nas pessoas do grupo que assistem, e eu queria dizer muito obrigada. Então. Eu que agradeço, me sinto muito honrada por estar aqui com vocês, e também por tudo isso que tu disseste, é também um momento de reconhecimento, que vale muito reconhecer, e queria expressar meu reconhecimento ao trabalho incrível que vocês fazem há muitos anos, né? Tem muita gente que desembarcou na saúde global agora com a Covid-19, onde tinha grants, né? Mas nós aqui estamos entre pessoas que estão nisso há muitos anos, na época que era algo completamente marginal. Então, todo o meu reconhecimento, a minha honra pela oportunidade de estar discutindo esse assunto com vocês, e espero que a gente continue discutindo por muito tempo. Muito obrigada. Muito obrigada.